Sabe uma coisa que eu aprendi que mudou toda a minha visão a respeito de Deus e de Jesus? É que Deus, ele não é manipulador. Sim, Deus não é manipulador. Uma vez ele te encontra. Tá, você é encontrado por Jesus. E aí você aceita esse Jesus na sua vida. Você não aceita ele, você recebe ele na sua vida. E aí você passa por um processo. Eu passei por um processo. Viver com Jesus é um processo. Até você chegar com ele lá no céu, você vai ser completamente perfeito. Mas enquanto a gente vive aqui, a gente é um ser humano. E a gente passa por um processo. E é interessante pensar que Deus, ele não nos manipula em nenhum momento. Deus, ele nos manipula em nenhum momento. Ao mesmo tempo que você o recebe na sua vida, ele não te força a caminhar com ele. Você aprende a caminhar com ele. Você começa ali a desfrutar da palavra de Deus, dos momentos com ele. Você passa a ouvir louvores. Você, que nem meu amigo falou uma vez, você muda toda a sua playlist, você volta ao primeiro amor. Você tem aquele desespero de pregar a palavra do Senhor. E é engraçado que Deus não te obrigou a fazer isso. Não é mesmo? Você que dança na igreja, você dança com mais intensidade. Você que tem um coração assim evangelístico, que gosta de evangelizar. Deus não te obrigou a fazer isso. Deus não te forçou. Vai lá. Não. Você foi e fez. Mas por quê? Vou te explicar. Quando o Senhor nos encontra, Ele vem para mudar exatamente tudo. E nós aprendemos isso em uma história muito interessante, que deixa eu lembrar. É na história de Zaqueu. É muito engraçado olhar para a história de Zaqueu, porque quando o Senhor o visita, Zaqueu não permanece do mesmo jeito. Zaqueu ali subiu numa árvore por conta do seu tamanho, né? Ele era um homem de pequena estatura. E o Senhor já sabia onde encontrar Zaqueu. Sem perceber, o coração, aquele coração ali, curioso de Zaqueu, estava gritando o nome de Jesus. O coração de Zaqueu já estava até gritando o nome do Senhor. E ali Jesus apareceu, disse que iria visitar Zaqueu. E Zaqueu ali abre as portas para o Senhor. E quando Zaqueu abre as portas da sua casa para o Senhor e Jesus visita a casa dele, você acha que ele permaneceu do mesmo jeito? Não, porque ele estava diante de um Deus maravilhoso, de um Deus que é maior que qualquer coisa. E eu fico pensando ali na hora que Zaqueu recebe aquele Jesus na casa dele, e com certeza Jesus, ele teve um diálogo com ele, conversou com ele. E o que passou na cabeça de Zaqueu? Porque no finalzinho do texto, se a gente for ler, em Lucas 19 vai nos contar essa história maravilhosa. Zaqueu disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo e quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Que coisa maravilhosa! Jesus encontrou Zaqueu, e Zaqueu diante de Jesus não conseguiu permanecer do mesmo jeito. Mas sabe, é isso que acontece quando estamos diante de Jesus, quando estamos diante da graça de Deus. Sabe, pessoas que realmente tiveram encontro com Jesus, elas ficam desesperadas, elas querem ir para a igreja, elas querem ouvir, elas mudam sim a playlist das músicas delas. Elas ficam ali as noites, as madrugadas, orando, elas buscam com mais intensidade a palavra, elas querem pregar, elas querem falar do Senhor. E o Senhor não nos força, mas é porque existe um poder que nós não conseguimos entender, e é o poder da graça do Senhor, é o poder do Espírito Santo. Outra história que toca o meu coração, eu acredito que a gente possa... Existe uma outra história que é muito impressionante, muito maravilhosa também, que se encontra em João 5. Fala sobre cura, mas além da cura tem algo muito profundo. Vamos ler. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que era aramaico,
chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez, quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada das águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Exatamente 38 anos. Meu Deus, 38 anos é muito tempo. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Uau. E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje, sábado, não é permitido ser curado, e tal. Mas o ponto é, um homem ficou paralítico por 38 anos, e pela teoria descia um anjo naquele lugar que faziam as águas se agitar, e quem chegasse naquela fonte era curado. Só que por ele ser paralítico, ele não conseguia chegar até lá. Pensa, gente, 38 anos esperando é muito tempo. E aí vem um Jesus, um homem chamado Jesus, e fala: levante-se e ande. Naquele momento eu entendo que a vida inteira daquele homem mudou. Ele não foi só curado fisicamente, a alma dele foi curada também naquele momento. Ele se tornou um novo alguém. O Senhor curou não só o seu físico. E o mais incrível é que o Senhor pergunta: você quer ser curado? Mas existe algo profundo nessa frase. Por que Jesus perguntaria se alguém que está há 38 anos paralítico, é óbvio que ele quer ser curado? Mas por que Jesus pergunta: você quer ser curado? Existe algo profundo nisso, sabe o que é? Quando Jesus pergunta: você quer ser curado? É porque ele não seria curado só fisicamente. Ele seria curado de corpo, alma e espírito do Senhor. A vida dele ia mudar para sempre. Era uma mudança drástica. E o Senhor disse: você quer ser curado? E o que eu entendo é que o Senhor nos chama. O Senhor não é manipulador. O Senhor nos chama. Ele nos convida. João 5 é a prova disso. Jesus nos convida. Jesus está o tempo todo nos chamando para viver algo. Jesus está o tempo todo nos chamando para viver experiências com Ele. Ele está te perguntando: você quer ser curado? Ele está se convidando aí à sua casa. Será que você está disposto a abrir a porta para Ele e permitir que Ele faça mudança? Porque, meu amigo, quando Ele entra, quando Ele faz, quando Ele te visita, não tem como permanecer do mesmo jeito. Só se você quiser mesmo, só se você ama mesmo aquilo que é errado. Porque estar diante disso é maravilhoso. Estar diante de um Deus que, no meio de tantas pessoas, escolheu ali o mais improvável, aquele que não conseguia chegar até lá. O Senhor, Ele não veio para aqueles que estão bens, aqueles que estão bons. Você me pergunta: mas só no momento de dor e de tristeza que Jesus aparece. Ou Jesus te permite passar por aqueles momentos de dor. Na verdade, aqueles momentos de dor são exatamente o lugar que você precisa do Senhor. É exatamente um doente que precisa do Senhor. É exatamente você, pecador, que precisa do Senhor. É exatamente você, depressivo, que precisa do Senhor. É exatamente você que tem vícios, que precisa do Senhor. Eu não tenho culpa, Ele veio pra você. Ele veio exatamente pra você. Então, se você permanece do mesmo jeito, mesmo estando diante dessa maravilha, é porque você ainda não entendeu o que o Senhor é. Você ainda não entendeu que viver com Ele vai muito além de qualquer outra coisa que as pessoas construíram até aqui.
Esse é o Deus que te visita e que te transforma por inteiro. Esse é o Deus que te pergunta: você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer ser renovado? Você quer ser restaurado? Eu estou aqui para fazer isso na sua vida, mas você precisa aceitar. Então, Jesus, quando ele vem, ele te transforma por inteiro. Ele não te transforma só pela metade. Ele não quer te curar só fisicamente, ele quer curar sua alma, sua vida, ele quer estar contigo, ele quer viver contigo. Esse é Jesus. E esse Jesus que devemos falar, pregar todos os dias e viver todos os dias. Um Jesus que ainda cura, um Jesus que ainda transforma, um Jesus que ainda liberta. Então, você quer ser curado? Você permite que o Senhor te visite, faça a mudança? Você está disposto a abandonar e seguir Ele? Porque na palavra do Senhor diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo é novo. E quem quiser seguir Ele deve pegar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo até o fim. Essa é a verdade do Evangelho. Seguir Jesus vai te custar uma coisa só: negar a si mesmo. Seguir Jesus vai te custar uma coisa: abandonar o seu eu. E isso é difícil, sim. E é uma das coisas que as pessoas não querem fazer. É reconhecer os seus defeitos, é reconhecer que são falhos. É isso que as pessoas não querem perceber. E o Senhor nos confronta no nosso erro. E nós não queremos abandonar as coisas, porque o mundo parece prazeroso, o mundo parece legal e bonito, mas a verdade é que as coisas que acontecem no mundo são tão repetitivas, são tão cheias de propagandas, tem tantas mentiras envolvidas, tantas falsidades envolvidas, mas existe alguém que é tão real e tão maravilhoso. E tem pessoas que são capazes de mudar todas essas mentiras, todos esses enganos, e são pessoas que se alimentam da palavra do Senhor. Se não fosse Jesus, eu já teria duvidado de muitas coisas e já teria desistido de confiar em muita gente. Mas eu ainda creio que tem corações que permitem que o Senhor os visite. Eu ainda creio que o Senhor ainda cura. E eu creio que Ele ainda faz. A pergunta é: você quer ser curado?